Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estamos de volta nesta manhã de domingo, 24 de maio de 2020. Estamos de volta com a nossa escola bíblica dominical. E é muito bom estar junto com vocês para juntos continuarmos estudando a nossa lição da escola bíblica dominical que nós encontramos lá na revista Palavra e Vida. E o título dessa série de estudos que nós estamos fazendo é a vida de Paulo. Nós estamos estudando ao longo desse segundo trimestre a teologia paulina, e você que está acompanhando a EBD, você viu que no domingo passado nós estudamos o preço do resgate, nós vimos que nós fomos resgatados, que Jesus pagou um preço muito alto para que nós pudéssemos voltar a ter comunhão com Deus. Este preço foi pago por Jesus, então Jesus foi uma bênção, foi um presente que Deus nos deu para que nós voltássemos a ter comunhão com Ele. E o título da lição que nós vamos estudar é justamente esse. Vai nos mostrar que Jesus é o presente de Deus. O título da lição é Cristo, presente de Deus para o mundo. Para o mundo. Bom, antes de mais nada, você se lembra que lá por ocasião da criação, no livro de Gênesis, no capítulo 2, quando o Senhor criou o homem, o Senhor o colocou no Jardim do Éden para que ele cuidasse do Jardim do Éden, mas o Senhor Deus lhe fez uma recomendação. Ele podia comer de todos os frutos do jardim, mas ele não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem não obedeceu à ordem de Deus, deixou-se levar pela tentação, porque o diabo em forma de serpente foi tentá-lo, e o homem achou que aquele fruto era muito bom e comeu do fruto, e em suma, acabou pecando e ficou afastado da presença de Deus. Ficou tão afastado que quando no capítulo 3 você vai ler, quando o Senhor estava caminhando pelo jardim e chamou pelo homem, o homem se escondeu do Senhor. E qual foi a resposta que ele deu ao Senhor? Eu ouvi a tua voz e tive medo. Ou seja, a partir deste momento, o homem passou a ter medo de Deus porque ele pecou, ficou afastado da comunhão com o Senhor. É aquilo que o apóstolo Paulo diz, que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Foi a partir deste momento, então, que o homem, ao ouvir a voz de Deus, o homem se esconde porque não tinha mais condições de chegar diante do Criador, porque Deus é santo e o homem agora havia caído no pecado e, em consequência, toda a humanidade ficou sob o pecado. Mas a gente vai ver, então, que Deus vai ter uma solução para que essa comunhão que foi interrompida pelo homem lá no Jardim do Éden, ela seja restabelecida. Como nós estamos lendo a teologia paulina, nós estamos estudando a teologia paulina, né, ao longo daquelas 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, que estão contidas no Novo Testamento, nós vamos começar com um texto paulino. Então, lá, nós vamos ler lá na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Coríntios, no capítulo 5, versos 18 e 19. Lá ele diz o seguinte: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, veja só, a reconciliação provém de Deus. O homem que pecou, o homem que se afastou de Deus, mas o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 5 da sua segunda carta aos Coríntios, iniciando lá o verso 18, diz: tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então veja aí que Cristo nos foi dado para reconciliação. E nós estamos tendo como título, então, Cristo, o presente de Deus. Então, veja só o que o apóstolo Tiago, no capítulo 1, no verso 17 da sua carta, ele diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Toda boa dádiva. E Jesus é a maior dádiva que Deus nos deu, porque Jesus veio
para nos levar de volta à comunhão com Deus. Jesus veio para quebrar esse medo que o homem ficou de olhar para o Senhor, de se aproximar do Senhor por causa do pecado, porque o pecado afastou o homem de Deus. Mas é que Deus vai nos dar? Deus, que nos dá todas as boas dádivas, vai nos dar a suprema dádiva, que é o seu Filho unigênito, que vem ao mundo, então, para nos reconciliar com o Pai, para que nós voltássemos, então, a ter comunhão com Deus. Bom, aí é que nós vamos sempre passar, que é aquele texto áureo que nós temos lá no Novo Testamento, que é João 3,16. Mas hoje nós vamos ler até o verso 18. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então veja aí a manifestação do amor de Deus quando ele dá ao mundo este presente que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo, o presente de Deus ao mundo. Mas ele foi enviado ao mundo para tirar o mundo da condenação do pecado. E essa condenação, ela só é removida na vida daquele que crer no Senhor Jesus Cristo, daquele que o aceita como Salvador. Porque o que diz o Senhor Jesus lá no verso 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Você se lembra lá no Gênesis, no capítulo 3, que Adão, quando ele ouviu a voz do Senhor, ele se escondeu porque teve medo. Teve medo. Quando nós aceitamos a Cristo, esse medo se acaba e nós passamos a ter comunhão com o Senhor, porque nós fomos presenteados por Deus. João, quando ele inicia o seu evangelho, e que nós já citamos agora a parte dele, que foi João 3,16, ele esclarece muito bem quem era esse presente que nos foi dado. Aí nós vamos entender melhor aquilo que o apóstolo Paulo diz, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo naquela cruz. João vai dizer, lá no capítulo 1, do verso 1 ao 4, o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Você se lembra que lá no início da criação do mundo, faz-se presente a palavra de Deus. E ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio, desculpe. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Veja só, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Você vai enxergar, vai entender muito bem quando o apóstolo Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Sabe por quê? Porque Cristo é o Emanuel. Então você vai entender, é aquilo que nós entendemos, que o presente de Deus ao mundo é o próprio Deus que se faz um de nós. Você se lembra que Jesus disse que ele e o Pai eram um, ou seja, a unidade que há entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo se faz presente entre nós para nos levar de volta à comunhão com Deus. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Aí nós vemos lá que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O Emanuel, Deus conosco, que se nos dá de presente para nos resgatar. Indo para os evangelhos de Lucas e Mateus, ele nos apresenta o significado daquele que foi dado, daquele que foi presenteado ao mundo. O que eles vão dizer lá? Veja só que diz Lucas, no capítulo 1, verso 31 e 32. Quando o anjo chega para Maria e diz: você ficará grávida e dará à luz um filho, ele porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. Lhe porá o nome de Jesus.
e ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Veja por que mandou colocar o nome de Jesus. É isso que Mateus vai dizer lá no capítulo 1, verso 21. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Deus nos presenteia então com Jesus, e a razão deste nome significa que ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvará a humanidade dos seus pecados. Ele salvará o homem que Deus criou lá no Jardim do Éden, que pecou, mas que por meio de Cristo poderá voltar a ter comunhão com o Senhor Deus. Ainda lá em Mateus 20 e 28, e em Marcos 10, 45, Jesus vai ratificar o significado do seu nome. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Veja só. Como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Então veja aí o cumprimento do nome de Jesus. O anjo disse a Maria, o seu nome deverá ser Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E Jesus, imbuído dessa missão, ele diz que não veio para servir, mas dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos vai repetir praticamente este texto de Mateus 20 e 28. Por que Marcos vai repetir? Porque Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinóticos, eles relatam praticamente a mesma coisa, com alteração na redação ou dando um pouco mais de ênfase ao relatar alguns fatos. Mas Marcos vai falar praticamente a mesma coisa que está em Mateus 20 e 28. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando você recebe um presente, esse presente, ele vai, a princípio, ser de extrema utilidade na sua vida. Mas o presente que Deus nos deu, ele veio para nos resgatar, porque Jesus veio para dar a sua vida de maneira total. Então Cristo vai à cruz morrer para nos resgatar a comunhão com o Senhor Deus. Então Cristo, o presente para o mundo, foi a manifestação da perfeição de Deus, vindo para resgatar o homem perfeito, danificado pelo pecado. É isso que ele é. Como então que nós vamos descrever ou explicar o amor de Deus manifestado em Jesus? Como que nós vamos descrever esse amor que dá a nós o seu próprio Filho para nos resgatar? E veja, ele se entrega por nós, no entanto, fomos nós que nos afastamos dele, mas ele é que estende a mão. Você se lembra que nós estudamos alguns domingos atrás que Cristo é a mão amiga de Deus que nos foi estendida, e isso foi feito por amor? Então, como descrever ou explicar o amor de Deus manifestado em Jesus Cristo? Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 9, verso 15, ele diz: graças a Deus por seu dom indescritível. Em outras versões você encontra graças a Deus por seu dom inefável. Inefável é aquilo que eu não posso descrever, é aquilo que me faltam palavras para que eu possa descrever na sua inteireza, na sua integridade. O amor de Deus, ele é tão grande, que nós não temos condições de descrevê-lo na sua integridade. Mas o que nós sabemos que é um amor perfeito. Não sei se você se lembra de uma música em que o poeta diz o seguinte, que o amor de Deus ele é tão grande que se o céu sem fim fosse papel, se as folhas todas das árvores fossem penas e se todos os homens fossem escritores, nem mesmo assim nós conseguiríamos descrever o amor de Deus, porque ele é indescritível, porque ele é inefável. Então, o presente dado ao mundo foi a manifestação do amor de Deus. Mas como descrevê-lo? Não há como descrevê-lo. E Deus, então, o que Deus faz? Deus nos mostra esse amor se dando a nós o seu Filho. Então, a maneira da gente entender esse grande amor de Deus é voltando lá a João 3,16.
que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus descreve para nós o seu amor de uma maneira prática, se dando, se entregando por nós, o Emanuel, que vem e habita entre nós e que vai à cruz por nós. Então, João, lá de novo no seu evangelho, lá no capítulo 1, no verso 18, ele diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Esse presente, que é o próprio Deus que se dá a nós, ele vai se descortinar para nós em Cristo Jesus, porque nós jamais vimos a Deus. Um dia nós o veremos face a face, quando nós formos glorificados, mas jamais nós vimos a Deus. Mas como que Deus se revela a nós? Se revela a nós se presenteando de que maneira? Por meio do Filho unigênito que está junto do Pai e que fez com que Deus se tornasse conhecido por nós, que recebemos esse presente que nos foi dado. Então, veja lá, o pastor Hernandes Dias Lopes, que é um pastor presbiteriano, em seu comentário da segunda carta de Coríntios, ele cita Simon Kistemaker, e ele diz que essa dádiva de Deus ao mundo é o nascimento de Cristo, onde o presente se dá a nós, é o ministério de Cristo, onde Cristo vai mostrar e provar que ele é o Filho unigênito do Pai, e é o sofrimento de Cristo, que começa quando ele é traído, que começa quando ele é levado a Pilatos, que começa quando ele é levado a Herodes devolve e manda Jesus de volta para Pilatos então condena Jesus à morte, Jesus é levado então à cruz, Jesus morre pelos nossos pecados, Jesus ressuscita e Jesus depois vai para a glória e ele prometeu que voltaria. Então o pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele cita Simon Kistemaker, ele diz que essa dádiva de Deus ao mundo é o nascimento, é o ministério, é o sofrimento, é a morte, é a ressurreição, a ascensão e a volta de Jesus. Se você faz parte de um dos pequenos grupos da nossa igreja, você vai se lembrar que nós estudamos tudo isso aí, tá? Com exceção da volta de Jesus Cristo, mas nós estudamos naquela lição sobre a vida de Jesus, nós começamos estudando sobre o nascimento de Jesus, nós estudamos o ministério de Jesus, nós estudamos sobre o sofrimento de Jesus, nós estudamos sobre a morte de Jesus, e estudamos sobre a ressurreição de Jesus, e encerramos com a ascensão de Jesus. Então, é isto que, da maneira como esse presente se desenvolve para nós. Ele nasce, ele vive, ele exerce o seu ministério, ele sofre, ele morre, ele ressuscita e ele vai para a glória. E agora nos resta o quê? Aguardar a volta do Senhor Jesus. Porque tudo que ele prometeu se cumpriu. Ele nasceu da Virgem Maria, ele exerceu o seu ministério, foi varão de dores, ele sofreu por nós, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e os nossos pecados. Ele morreu por nós, ele ressuscitou como havia prometido, e ele disse que seria glorificado, ele volta para o Pai, mas ele também prometeu que voltaria, e nós estamos aguardando, porque Deus é fiel em suas promessas, e jamais ele falhou, e Jesus Cristo vai voltar como ele assim nos prometeu. Então, perceba como Jesus nos foi dado, veja só como Jesus nos foi dado. Jesus nos foi dado quando nós éramos indignos, nós não éramos dignos de receber nada da parte de Deus, mas esse amor de Deus, que foi descrito com a presença de Cristo entre nós, fez com que nós, indignos, pudéssemos voltar à comunhão com Deus. E é isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, verso 8, ele vai dizer: mas Deus demonstra seu amor por nós. O que é este amor que Deus demonstrou por nós? Aí o apóstolo Paulo agora explica. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Veja, nós não éramos bonzinhos, nós não éramos dignos, nós éramos indignos, nós éramos corruptos, nós estávamos afastados do Pai, nós estávamos dominados pelo pecado. Mas esse amor de Deus, esse presente de Deus se manifestou a nós quando nós ainda éramos pecadores. Veja como foi então a demonstração do amor de Deus
que é Cristo, o presente que foi dado ao mundo. Ele é a justiça de Deus manifestada. Esse presente foi a nossa justiça. Romanos, ainda no capítulo 5, verso 18, o apóstolo Paulo continua lá: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens. Se lembra que foi lá em Adão, e em Adão todos pecaram, então resultou na condenação de todos os homens. Assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Um presente só que nos foi dado, que é o Senhor Jesus Cristo. Esse presente que nasceu, que sofreu, que exerceu seu ministério, que foi condenado, que morreu na cruz, que ressuscitou e foi para a glória, ele é a nossa justiça. Então, por meio de um ato só, que foi a morte de Jesus da cruz, por isso que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, ele nos basta, nós não precisamos de mais nada, porque nós somos salvos pela graça, e a graça nos basta. Então, de um só ato de justiça resultou a nossa justificação, que trouxe vida para todos nós. Então, esse que morreu na cruz por nós, esse presente, ele é muito maravilhoso para nós. Veja só, ele é também o nosso pastor. Você conhece o Salmo 23, e lá do verso 1 ao verso 3, diz lá: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Esse presente, ele foi o suficiente, ele é tudo que nós precisávamos. Porque com ele nós temos comunhão com Deus. Se nós temos comunhão com Deus, Cristo é o nosso pastor, e em Cristo nada nos falta. E você vai entender daqui a pouco, mais à frente da nossa lição. E esse bom pastor, ele é o pão da vida. Ele veio nos dar o alimento que a nossa alma necessitava. Você se lembra da mulher samaritana, quando ela conversava com Jesus e lhe disse: olha, mulher, se você conhecesse quem está conversando com você, você lhe pediria e ele lhe daria água, e água viva. É isso que Cristo veio, porque em Cristo nós somos conduzidos a pastagens verdejantes. Veja lá: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Em Cristo Jesus, nós passamos a caminhar na vereda da justiça, porque Jesus é a nossa justiça e porque Jesus nos justificou, e isso foi por amor do seu nome. Esse presente é prova de amor. Aí o próprio Senhor Jesus vai dizer lá em João 10, 11, eu sou o bom pastor. Veja lá o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. E o próprio Senhor Jesus diz então, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Cristo morreu por nós. Este presente foi completo, que ele chegou a dar a sua vida. Ainda em João, no capítulo 4, verso 10, Jesus vai dizer lá, Jesus lhes respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. É aqui que Jesus está conversando com a mulher samaritana, que ele teve sede, parou lá para encontrar-se com a mulher samaritana, e Jesus, quando está conversando com ela, Jesus estava em território gentil, porque Jesus veio para todo o mundo, e a mulher samaritana, então, teve um encontro, e ela recebeu esse presente, e ela ficou tão contente com esse presente, que ela saiu animada e correu para a cidade, e foi dizer o que para os seus conhecidos? Encontrei o Messias, eu encontrei o Cristo, eu recebi o presente de Deus. Foi isso que a mulher samaritana fez. Além disso, ele é o nosso pastor, esse presente, mas ele também é aquele que sara. Salmo 103, verso 2 e 3, bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos, é ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Bendiga ao Senhor a minha alma e não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Lembre-se que a maior bênção que nós alcançamos foi a salvação em Cristo Jesus, foi a comunhão com Deus. E é Ele, então, que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, porque o Cristo
que curou no passado, ele ainda é o mesmo, porque Cristo em nada mudou. Ele também, ele é a nossa paz, ele é o nosso pastor, ele é aquele que sara e ele é a nossa paz. Olha que presente completo é este que Deus deu ao mundo, né? Efésios, no capítulo 2, verso 14, o apóstolo Paulo vai dizer: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Veja, o homem pecou e ele ficou distanciado de Deus. Houve aí uma inimizade que partiu do homem com relação a Deus. Mas não só isso, o homem não ficou só no estado de inimizade com relação a Deus. Entre os próprios homens houve barreiras também de inimizade. Mas aí o que Jesus veio? Paulo aqui se refere a judeus e a gentios. Jesus veio e quebrou todas as barreiras, todas as barreiras que havia entre os povos, porque em Cristo ele quebrou esta barreira e ele nos trouxe paz, porque quando nós estamos em Cristo, quando os povos se encontram com Cristo, eles passam a viver unidos, porque em Cristo nós somos um só, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Aí veja só por que ele é a nossa paz, né? Ele é o nosso pastor, ele é aquele que sara, ele é a nossa paz porque ele nos deu paz. João 14, 27, Jesus diz lá: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe os seus corações, nem tenham medo. Se lembra quando eu falei lá em Gênesis, no capítulo 3, quando o homem pecou e quando ele ouviu os passos do Senhor, ele ouviu a voz do Senhor no jardim do Éden, ele se escondeu da presença de Deus porque ele tinha pecado, ele passou a ter consciência do pecado. Mas o que Jesus disse? Não se perturbe os seus corações, nem tenham mais medo, nem tenham medo, porque eu restaurei a comunhão entre vocês e o Pai. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Eu vim sarar as doenças de vocês. Eu vim perdoar os pecados de vocês. Então não tenham mais medo. Fiquem com a minha paz. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Ele também é a nossa esperança. Então veja só, ele é a nossa paz, ele é o nosso Senhor, né? Ele é o nosso Senhor e ele também é a nossa esperança. Veja só, Tito capítulo 2, verso 13, o apóstolo Paulo vai dizer: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Se lembra lá quando me referi àqueles estudos que nós fizemos nos PGs, sobre a vida de Jesus? Nós estudamos o seu nascimento, estudamos o seu batismo, o seu ministério, o seu sofrimento, estudamos a sua morte, estudamos a sua ressurreição, estudamos a sua ascensão, mas faltou uma coisa, naquela citação que eu falei do pastor Hernandes Dias Lopes, da carta de Coríntios, faltou falar sobre a volta de Jesus. Mas qual é a esperança que nós temos desse presente que nos foi dado? Paulo diz lá: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Esse presente de Deus, ele foi para a glória, mas um dia ele há de voltar, mas ele está conosco, porque nós que recebemos esse presente, nós nos tornamos templos do Espírito Santo e ele habita em nós, se faz presente em nós, mas nós aguardamos também a sua volta. Veja lá ainda em 1 Timóteo, Paulo vai dizer no capítulo 1, verso 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Veja só, ele é a nossa paz, ele é aquele que sara, ele é a nossa esperança. Em suma, Jesus Cristo é tudo para nós. É um presente completo, ele não veio com defeito, ele não veio com data de validade, porque Jesus, ele é eterno e Cristo nos basta. Ainda Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, verso 20 e 21, diz lá: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele vai voltar e todas as suas promessas foram cumpridas e essa também será cumprida.
pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Olha o que este presente de Deus vem nos proporcionar. Nós seremos glorificados, os nossos corpos serão glorificados e nós estaremos para sempre com o Senhor. Se lembra que Paulo diz, quando aquilo que é mortal se revestir de imortalidade e o que é corrupto se revestir de incorruptibilidade, então se dirá, tragada foi a morte, porque nós temos esperança que este presente, que é Cristo que foi dado ao mundo, nós estaremos para sempre com ele e os nossos corpos serão semelhantes ao seu corpo glorioso, porque Cristo veio para nos dar vida eterna. Deus, então, Jesus é o presente que permanece para sempre. Esse presente é eterno e é isso que nós vamos ver na carta aos Hebreus, quando o seu autor diz lá que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus capítulo 13, verso 8. Veja que nele não há mudança alguma, nem sombra de variação, quando a gente se refere ao Pai, como ele e o Pai são um. Veja só, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Ele não muda. O seu amor por nós é imenso. Então nós temos que louvar e agradecer a Deus por este presente glorioso que é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Paulo aí, a gente vai voltar lá a que ele escreveu em 2 Coríntios, capítulo 18, verso 19, porque é o texto que inicia o nosso estudo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19. O apóstolo Paulo, então, ele ratifica esse grandioso ato de Deus, a nossa reconciliação, porque esta foi a maior bênção, essa foi a bênção gloriosa, este foi o objetivo da vida de Cristo ao mundo, foi resgatar-nos a comunhão com Deus, foi nos reconciliar com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então o apóstolo Paulo vai ratificar isso, dizendo lá em Efésios capítulo 2, verso 16, e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Isto que Cristo veio fazer por nós. Ainda, ele escreveu aos Colossenses, no capítulo 1, verso 20, e por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. O sangue de Jesus estabeleceu a paz e nos levou de volta à comunhão com Deus. O presente se entregou por nós, o presente derramou o seu sangue pelos nossos pecados e nós então tivemos o restabelecimento da paz que foi pago pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Então, a finalidade de Deus ter dado Jesus ao mundo, de Deus nos ter dado este presente, que é Cristo, presente de Deus para o mundo, foi para remover a inimizade e restaurar a paz, porque Cristo é a nossa paz. Deixo-lhes a minha paz lhes dou, não lhes dou como o mundo a dá. Aí veja lá Isaías, no capítulo 53, verso 5, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados, ou outras versões dizem, nós fomos sarados. O livro Justificação e Regeneração, de Charles Later, ele diz o seguinte lá, a marca invariável de todo homem que encontrou a genuína paz com Deus é que ele imediatamente
começa uma jornada que vai até o fim de sua vida para conhecer e seguir o Deus que ele agora ama. A marca invariável de todo homem que encontrou a genuína paz com Deus, aquele que teve um encontro real com Cristo, aquele que recebeu, que abraçou, que recebeu de todo o coração este grande presente que nos foi dado. Porque diz lá, porque todo aquele que nele crê não será condenado. Aquele que crê, ele tem essa marca invariável de que ele encontrou a paz genuína com Deus, e aí ele começa uma caminhada com Deus. O homem que se escondeu de Deus lá no Éden, lá no jardim, quando ele ouviu a voz do Senhor, ele agora, tendo um encontro com Cristo, ele agora passa a caminhar junto com Deus. Ele não tem mais medo de estar com o Senhor, porque isto foi feito por Cristo, que nos reconciliou com o Senhor, e isto foi feito por Deus em Cristo na cruz do Calvário. Então, a reconciliação, portanto, foi um presente dado por Deus em Cristo e recebido pela graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. Graça é algo que você não merece. Imagine não merecer um presente e receber esse presente. Como nós ficamos sem graça quando recebemos alguma coisa que não deveríamos receber, e no entanto nós somos presenteados. E foi isso que Deus fez com todos nós. Deus nos entregou um presente que nós não merecíamos, e isto é graça. Aí Romanos 5,11, o apóstolo Paulo vai dizer, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Essa dádiva de Deus se torna efetiva mediante a morte de Cristo. Foi isso que nós batemos bastante na tecla na lição de domingo passado. Não sei se você está lembrado, que o preço do nosso resgate custou a morte de Jesus Cristo. Romanos 5,10, Paulo vai dizer lá, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. O presente foi a vida de Cristo Jesus. Aí Paulo, continuando lá em Efésios, capítulo 2, verso 16, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então, em Jesus, nós que éramos inimigos, nós agora passamos por uma situação privilegiadíssima. Nós nos tornamos filhos de Deus. Imagine de inimigo, por meio de um presente que lhe foi dado, você agora se torna amigo daquele que lhe deu o presente. E foi este o objetivo de Deus quando ele nos deu Jesus como presente. O que João diz lá no capítulo 1, verso 12? Capítulo 1, verso 12 diz o seguinte: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Veja, é direito seu, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança, diz a letra do hino. Então, por meio de Cristo, que é este presente que Deus deu ao mundo, nós passamos a ter o direito de nos tornarmos filhos de Deus, porque Jesus nos comprou com o seu sangue. Então, como nós somos filhos de Deus, nós fomos comprados por Cristo, nós em Cristo fomos abençoados nas regiões celestiais. É isso que Paulo vai dizer para todos nós quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 1, nos versos 3 e no verso 20, ele diz lá: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Observe, nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Veja só a diferença, estamos separando espiritual, não estamos falando de bênçãos materiais. Este mundo vai passar, embora o Senhor também nos abençoe materialmente. Mas o importante é que nós mantenhamos isto em mente, que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aí lá no verso 20 ele vai dizer: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais.
Cristo está assentado nas regiões celestiais. E nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Então veja lá, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então veja lá, nós fomos abençoados, recebemos a bênção. Essa bênção é bênção espiritual. E Paulo diz que é toda sorte de bênção espiritual. Tá? Toda sorte de bênção espiritual. É diferente daquilo que alguns ensinam, que se preocupam somente aqui com este mundo. Pare de sofrer, venha para Cristo que você vai ficar rico, que você vai ter isso, vai ter mais aquilo. Paulo aqui não se refere a nada disso. Paulo se refere à nossa vida espiritual, porque é esta que importa, porque Cristo veio nos dar vida eterna. Então Paulo diz que nós fomos abençoados, que essa bênção é bênção espiritual, que foi toda sorte de bênção espiritual, e ainda mais, toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Toda sorte de bênçãos espirituais, toda sorte de bênção espiritual, onde? Nas regiões celestiais, mas em quem? Em Cristo. Então, esse presente que nos foi dado, ele nos proporcionou tudo isso. Bênção espiritual, toda a sorte de bênção espiritual, toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, tudo é em Cristo. Lembre-se que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo naquela cruz. É isso então que nós recebemos. Então o apóstolo Paulo diz que nós fomos abençoados com Cristo, nós fomos abençoados com esse presente e nós fomos abençoados em Cristo, nós fomos abençoados no presente que é Cristo que se deu por nós. Veja lá então, Efésios capítulo 2, verso 4 a 10. Todavia Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Então veja, fomos abençoados com Cristo, porque Ele nos deu vida. Quando? Quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Esse presente nos foi dado quando nós estávamos vivendo uma vida de pecado. Éramos transgressores diante de Deus. Mas ainda, Deus nos ressuscitou com Cristo. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. E com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais agora em Cristo. Nós estamos nos lugares celestiais em Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco. Em quem? Em Cristo Jesus. Veja, você é abençoado em Cristo, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não veio de vocês, é dom de Deus, não por obras. Nós nada fizemos para que pudéssemos receber este presente, mas para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Então nós fomos abençoados com Cristo e em Cristo. Veja só que presente maravilhoso o Senhor Deus deu ao mundo. Então veja lá, veja que esse presente é ação do Pai. Então Efésios capítulo 1, verso 3 diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então o presente parte do Pai. Ele nos abençoou com este presente em Cristo. E esse presente só nos foi possível porque Cristo se humilhou, desceu da sua glória, veio a este mundo, viveu entre nós. Ele é o Emanuel. Então nós vimos que a ação parte do Pai, o Filho se submete à ação e ele faz isso porque ele quis se entregar, ele abre mão da sua glória. Aí Paulo, continuando em Efésios, no capítulo 1, verso 7, diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. E aí você vai ver também, nós já vimos a ação do Pai, vimos a ação do Filho, e agora vamos ver a ação do Espírito Santo, que Paulo continua lá em Efésios, no capítulo 1, verso 3, em quem também vós estáis,
depois que ouviste a palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade? Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse presente é o caminho, esse presente é a vida, esse presente é a verdade. Então diz lá: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Veja aí, nós fomos então abençoados com toda a sorte de bênção em Cristo nas regiões celestiais. Isso partiu do Pai, isso é o Filho que se entrega por nós, que desce da sua glória. E aí você vê a ação do Espírito Santo, porque nós fomos, uma vez que nós recebemos esse presente, uma vez que nós aceitamos esse presente, uma vez que nós reconhecemos o grande amor de Deus revelado no presente que é Cristo, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Então nós estamos guardados em Cristo porque a ação é do Pai, o Filho veio e pagou o preço por nós e o Espírito Santo está agindo em nossa vida. Então você vê aí, nesse processo da nossa salvação, nesse processo do presente que nós recebemos, a ação do Pai, a ação do Filho, a ação do Espírito Santo, você vê aí a ação da Trindade manifestando o amor de Deus para conosco, nos presenteando com o Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, findando, o que nós temos é o seguinte, veja só, que nós vamos ver lá em Isaías, esse presente, como foi ele, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Jesus, ele será chamado conselheiro. Jesus é o nosso conselheiro. E ele será chamado Deus poderoso. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse Deus, o Senhor, esse presente que nos foi dado é o Deus poderoso, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo naquela cruz. E ainda, esse presente que nos foi dado, diz que ele seria chamado de Pai Eterno. Você lembra que diz Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente? E ainda que ele seria chamado de Príncipe da Paz. Cristo veio restabelecer a paz entre nós e Deus. Ele é o nosso Redentor. Então, meus irmãos, temos que cantar glórias a Deus por esse presente maravilhoso que foi dado ao mundo. Vamos então agradecer a Deus por tão grande presente e vamos honrar esse presente com a nossa vida dia após dia, porque o Senhor tem promessas para a nossa vida. Ele vai voltar e nós seremos glorificados com Ele. Por quê? Porque Ele é maravilhoso, porque Ele é conselheiro, porque Ele é Deus poderoso, porque Ele é Pai eterno, porque Ele é Príncipe da Paz. Meu irmão, fique com Deus, que o Senhor lhe conceda uma semana muito abençoada e vamos ficar ansiosos para que domingo estejamos aqui de volta. Mas fiquemos mais ansiosos ainda para que nós possamos nos encontrar lá na nossa igreja, lá no templo, para que juntos possamos então voltar às nossas classes normais, para que juntos possamos matar a saudade, ter aqueles momentos maravilhosos e gostosos de comunhão aos quais nós estávamos acostumados. Mas o que nós temos que fazer então é orar, pedindo ao Senhor misericórdia, que essa pandemia cesse, que o Senhor oriente os nossos governantes para que tomem medidas acertadas e vamos orar por aqueles também que estão infectados, há alguns entre nós aí que estão infectados, vamos orar para que o Senhor coloque a sua mão poderosa e que o Senhor também nos guarde, porque o Senhor está conosco. Lembra-se muito bem que o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por quê? Porque nós temos esse presente que é Cristo Jesus. Uma semana muito abençoada para você e até domingo que vem. Fique na paz do Senhor, meu irmão. Um grande abraço.